felicidade, a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, para sempre Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas belas a cantar, se estendo o olhar no alto da montanha e a fonte além, eu ouço a murmurar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Rei dos reis, anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz, cesse em mim o que não for da vontade do Pai. Seja comigo, Senhor, fortaleça-me na fé, enriqueça-me de amor, proteja quem mal me quer, adormeça-me na dor, me engrandeça no perdão do Calvário Redentor, amoleça o coração deste mundo sem amor, Senhor, entre as pedras do caminho seja em mim. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim, Senhor, Senhor. Que a morte, eu sei, não é o fim, morrendo é que se vive enfim. Bendito seja o meu pastor em mim. Que a vossa luz me acenda então, clareie toda a escuridão. Bendito
seja o meu rabi, irmão. Alô. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa. Que nossos corações possam estar abertos, receptíveis às mensagens junto com Jesus, envolvendo a todos nós. É uma satisfação mais uma vez estar presentes. Também avisando também os internautas que estão nos assistindo, que possam também receber o amparo, a luz e a harmonia. Que possamos já, serenando nossos corações, elevando nossos pensamentos, envolvendo também o nosso amigo, que vai estar falando a palavra amiga a todos os nossos corações, que ele possa já estar sendo envolvido no plano espiritual, seus mentores, nossos anjos de guardas, que possa estar tudo em perfeita paz. Assim, vamos agora fazer nossa prece cantada com o nosso amigo Maurício. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Muito bom. Vamos já estar envolvidos, para fazer uma breve apresentação do nosso amigo Eduardo Gross, veio de Barretos, São Paulo. Ele é espírita desde a infância. Eduardo nasceu e reside em Barretos, formado em matemática, ex-bancário e agente fiscal de renda aposentado, exerce as atividades assistenciais e de evangelização no Centro Espírita Bezerra de Menezes, do qual é vice-presidente, e no Lar da Criança Legionários de Ismael, onde é atual presidente,
também é um incansável divulgador da doutrina espírita, realizando palestras por todo o Brasil. E hoje nós temos a grata satisfação de estar com ele presente em nossa casa, ouvindo as suas mensagens. O tema egoísmo. Seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Bom dia aos amigos que estão presentes conosco, sejam aqui fisicamente ou através da internet. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui. Nós vamos falar de um tema hoje que está diretamente ligado com tudo que estamos vivenciando. Percebemos, como diz Allan Kardec, que o egoísmo está na raiz de todos os males. Neste mês de dezembro, mês em que comemoramos o aniversário de Jesus, nós percebemos que os corações ficam mais flexíveis, mais maleáveis. E nós costumamos exercer um pouco mais a caridade, repartimos um pouco mais aquilo que recebemos de Deus. Mas nós necessitaríamos que este ambiente de fraternidade, de solidariedade, estivesse presente conosco todos os dias do ano. Porque ainda pensamos muito mais em nós do que no próximo. Ainda queremos mais. O que é o egoísmo? O egoísmo é o querer receber mais do que eu dou. É querer ser mais do que eu sou. É querer receber mais amor do que eu consigo amar. Receber mais atenção do que eu consiga dar. Vivemos numa turbulência política. Vemos o Brasil sendo passado a limpo pelas operações deflagradas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. E muitos de nós nos indignamos com tanta corrupção. Vemos os noticiários, não conseguimos ligar a televisão sem estar passando em algum canal alguma coisa a respeito da corrupção. Mas, geralmente, como disse Jesus, nós costumamos ver o cisco no olho do nosso semelhante, mas esquecemos de tirar o galho, a trave do nosso olho. Vamos fazer uma pequena pesquisa aqui. Quem acha que o brasileiro é corrupto, levanta a mão. Por favor, sejam honestos. Só isso? Vou repetir a pergunta. Quem acha que o brasileiro é corrupto, levanta a mão. Tá. Quem acha que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, levanta a mão. Quem acha que o brasileiro é mentiroso, levanta a mão. Tá. Agora nós vamos mudar um pouquinho a pergunta. Quem aqui é corrupto, levanta a mão. Parece que mudou o número, né? Quem aqui é mentiroso, levanta a mão. Quem gosta de levar vantagem em tudo, levanta a mão. Então nós percebemos que nós só vemos o outro. Se o brasileiro é corrupto, segundo uma pesquisa, eles acham que mais de 80% são corruptos, e no montante de pessoas que nós temos aqui, nessa quantidade de pessoas, aqui não deu 5% de corrupto. Então o corrupto é sempre o outro. O desonesto é sempre o outro. E nós não percebemos que a honestidade não se mede pelo quanto se rouba, se mede pelos atos, desde os pequenos. Porque Jesus nos falou, ser fiel no pouco, que te confiarei o muito. Nós não percebemos que quando eu vou numa loja e o proprietário fala assim, sem nota eu te dou 5% de desconto, eu estou roubando, eu sou corrupto. Quando eu vou num profissional liberal, num médico, num dentista, num advogado, qualquer profissional, e ele fala assim, com recibo 10% mais.
Isso é roubo, isso é crime, isso é corrupção. Quando vou fazer um teste final para saber quem de nós aqui não tem a eiva de nenhuma corrupção. Eu estou, no dia do pagamento, indo ao banco. O banco está lotado de gente. E após eu passar a porta, alguém está saindo e fala, olha, já está quase na minha vez de ser atendido e eu não vou poder ficar. Você quer a minha senha? Quem pega? Todo mundo. Por que que eu tenho que passar na frente de todas aquelas pessoas que estão sentadas aguardando? Eu não estou passando a perna nos outros? Eu também não estou sendo corrupto? Nós estamos levantando esse aspecto, não é para denegrir ninguém, é para mostrar que nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos num mundo de provas e expiações, e ainda temos o mal dentro de nós. E na hora que nós temos uma oportunidade, nós usamos. A diferença de quem rouba muito lá em cima é porque teve acesso, oportunidade. Porque Kardec, quando estava codificando a doutrina, ele recebia muitas cartas, com dúvidas, com críticas, com sugestões, e fizeram uma pergunta para ele, será que Nero, aquele sanguinário, naquela encarnação, numa encarnação anterior, pode ser que ele não tenha matado ninguém, ele tenha sido uma pessoa que passou incognitamente pelo mundo? E se isso aconteceu, será que ele não regrediu, cometendo as atrocidades que ele fez naquela encarnação em Roma? E os espíritos respondem que sim, ele pode ter sido uma pessoa que não cometeu nada de errado, mas isso não significa que ele era bom. Significa que as suas imperfeições estavam represadas por falta de oportunidade. Porque a ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. Ninguém se torna corrupto por entrar na política. Ele já tem o vírus dentro dele, esperando uma oportunidade para deflagrar. E eu estava analisando ontem numa conversa com uma amiga que está com sérios problemas, analisando a questão da fascinação. A fascinação é uma das mais graves formas de obsessão que nós temos. E uma das características da fascinação é você perder o referencial de si. É você achar que o que você faz é certo, a comunicação que você recebe é verdadeira. E você ignora e menospreza pessoas, até se afasta daquelas pessoas que querem te alertar sobre o que é correto e o que não é correto. E nós temos que, para corrigir qualquer defeito, nós temos que saber que nós temos. Nós temos que reconhecer que nós ainda agimos daquela forma. Porque enquanto não tivermos a consciência, nós não corrigiremos. Alguém que não sabe que tem câncer vai se tratar? Não. Alguém que não sabe que tem uma outra doença qualquer vai se tratar? Não. A primeira condição para que você se trate de qualquer doença é você ter a consciência de que ela existe e aí sim que você é portador e aí sim você vai se tratar. Então nós temos que primeiro fazer uma introspecção, reconhecer as nossas imperfeições, que são muitas, mas muitas. Porque nós temos uma persona, uma personalidade, uma máscara que nós vestimos de bonzinho em determinados locais. Porém, não pise no nosso calo. Aquela frase assim, ontem eu perdi a paciência. Não, ninguém perde o que não tem. Você só perde o que você não tem. E as nossas virtudes,
As nossas virtudes, elas são perenes, são conquistas da alma, porque o do Espiritismo, ele é progressista. A partir do momento que eu tiver a paciência, ninguém mais vai me tirar do sério. Roosevelt Thiago, que já deve ter vindo aqui várias vezes, ele fala daquela pessoa que estava no outro dia arrependido. Ontem eu saí do sério, ontem aquela pessoa, eu me exaltei, eu ofendi a pessoa, aquele não era eu. Não, aquele era você. Hoje nós estamos disfarçados de bonzinhos ainda. Chico pergunta para Emmanuel, o que é um assassino? E Emmanuel responde, é você descoberto. Somos nós ainda que temos as imperfeições dentro de nós. E chegado ao fim de mais um ano, seria o momento de nós nos interiorizarmos. Fazer igual Paulo, quando estava a caminho de Damasco, e que ele vê um clarão, uma luz, fica cego, cai do cavalo. Nós temos que ver, além do ato físico, o simbologismo que existe nesta passagem de Paulo. Cair do cavalo, descer do cavalo da nossa prepotência, da nossa vaidade, de acharmos que somos melhores que os outros e nos igualarmos, porque aqui na terra não tem ninguém melhor que ninguém. Todos somos filhos de Deus, estamos a caminhos do progresso, alguns com algo mais realizado, outro um pouco menos. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é nos igualar. A segunda coisa é ficarmos cegos para o mundo exterior, para que nós, neste momento em que nós não visualizamos nada fora de nós, nós vejamos o que tem dentro de nós. E quão poucos de nós sabemos o que tem realmente dentro de nós. Desconhecemos-nos completamente. O conhece-te a ti mesmo da pergunta 919 do Livro dos Espíritos não é exercitado por nós. As recomendações de Santo Agostinho, que toda noite eu faça uma introspecção, que eu veja o que eu fiz de errado no dia, para que eu possa corrigir. Aliás, a ordem de São Bento, os beneditinos, tinha uma regra um pouco mais rígida que a de Santo Agostinho. Que Santo Agostinho mandava você fazer isso ao se deitar. E a ordem de São Benedito fala que antes do sol se pôr, você já teria que fazer um balanço de como foi a sua vida naquele dia. Quem nós ofendemos para pedir desculpas? O que nós deixamos de fazer para buscarmos realizar? Então, nós teremos que, primeiro, ter a ciência de tudo que nós fizemos de errado. E o egoísmo, como ele está na raiz de todos os males, de tudo que acontece, deveria ser o primeiro a ser extirpado dos nossos corações. Mas nós temos que ir fazendo isso gradativamente, paulatinamente. Porque se nós temos as nossas paixões, se nós temos as nossas necessidades físicas, elas são necessárias para que nós nos movimentemos, para que nós hajamos, para que nós busquemos o melhor para nós. É assim que nós realizamos o progresso. Mas Kardec nos fala que as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado, mas quando nós perdemos o controle, quando ele está no comando, ele está disparado, nós corremos sérios riscos. Não há nada demais em nós querermos o melhor para nós. Mas quando nós só pensamos no melhor, é complicado. Dr. Martin Seligman, psicologista positivista norte-americano, nos fala que a felicidade não está nas coisas que geralmente nós reputamos como sendo, como o dinheiro, como a beleza, como a saúde, mas sim nas coisas imateriais, no engajamento, no prazer controlado e na significação
que nós possamos dar para as nossas vidas. Então, muito cuidado quando nós estamos com desejos acima daquilo que nós necessitamos, como nós vamos ver aqui. E lá no livro, na obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, nós temos, dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical? E ele nos fala, resumidamente, o egoísmo, porque do egoísmo deriva todos os demais males. No fundo de tudo aquilo que nós fazemos, das nossas imperfeições, é o egoísmo, por quê? É eu querer para mim. Se sobrar para mim, sobrar mais, para mim ou para os meus. Então, quando eu pego a maior parte do pedaço de pão que está na mesa, eu estou sendo egoísta. Eu quero mais para mim. Quando eu desejo as coisas, eu quero sempre para mim. Então, o medo também tem o egoísmo lá dentro. É o medo que eu tenho, é por quê? Pode ser que amanhã eu não tenha aquilo que eu tenha. O egoísmo nos faz achar que nós somos donos das coisas. Que nós temos a posse das coisas. E quem ama, não tem posse. Quem ama, liberta. Como diz Saint-Exupéry, as coisas que amo, deixo-as livre. Se voltarem, é porque as conquistei. Se não voltarem, é porque nunca as tive. Não me pertencem. Nós confundimos amor com posse. Isso é muito comum nas mães. As mães têm um amor exagerado pelos filhos. E quando acontece alguma coisa, e este filho se afasta, ou através de uma desencarnação, ou através de estudar fora, ou ele se arruma uma mulher e casa, ou um marido e casa, a mãe se desespera. Por quê? Porque ela quer, além do amor que ela diz ter, ela quer a posse, estar sempre juntos. E na doutrina nós sabemos, como a nossa vida é temporária, como a nossa vida é transitória aqui no planeta, o verdadeiro amor é o amor que perdura, mesmo após estarem encerrados os laços carnais. Então aquele ser nosso que desencarnou, continua sendo o nosso amado. Aquele ser que se decidiu ir para outro caminho, se o amor for verdadeiro, continua sendo nosso também. Aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Nós vemos hoje nas redes sociais um exagero, um excesso de individualismo, as pessoas perdendo a paciência, a tolerância, o respeito, e chegam a se agredir. Parece que a tela de um computador ou de um celular serve de escudo para a pessoa poder agredir as outras pessoas. Ninguém pode defender uma ideia que se confunde e já se agride quem está defendendo aquela ideia. Nós não podemos discordar das pessoas, nós discordamos de posições, de atitudes. Se eu não aceito, por exemplo, a prostituição, aquele ser, aquela mulher, aquele homem que está na prostituição é um ser humano que merece o meu respeito, independente de eu concordar ou não com aquilo que ele faz. Então, o egoísmo é a verdadeira chaga da humanidade. Ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Porque a justiça, o amor e a caridade nada mais são do que o resumo de todas as leis de Deus, no relacionamento meu com Deus, no relacionamento meu com o próximo, e no relacionamento meu comigo mesmo. Ele é a 10ª das leis naturais que estão lá no Livro dos Espíritos, na 3ª parte. No relacionamento meu com Deus, a primeira lei é a lei da adoração. A segunda lei é a lei do trabalho, que é através do trabalho que eu colaboro com Deus na sua obra e também faço o meu progresso. Depois vem as leis do relacionamento comigo mesmo. Lei da reprodução, onde eu mantenho a minha espécie. Onde eu permito a perpetuidade do homem na terra. Lei da conservação, que eu tenho que manter a vida, porque a vida foi dada por Deus e só a Ele cabe tirar. Lei da destruição,
para saber que tudo que é material se renova, se transforma. E que a destruição é uma lei também, dentro dos limites naturais, mas a destruição abusiva, ela não deve ocorrer. Então nós temos que saber controlar a destruição também. E tem as leis que me relacionam com o próximo. Lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade e lei da liberdade. E a somatória de todas estas leis vai cair na justiça, amor e caridade. E a partir do momento que o egoísmo entra, eu deixo de ter em consideração o meu próximo. E a minha preocupação é comigo mesmo. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades, porque com ele eu não posso exercê-las. Porque na nossa vida nós temos que primeiro trabalhar as nossas imperfeições, trabalhar os nossos defeitos, e a partir daí começar a desenvolver as nossas virtudes. São dois processos diferentes. Quando Jesus nos fala, quando nós temos que não façais aos outros aquilo que não querereis que os outros vos façam, aí nós temos a forma passiva de progresso nosso. O que é a forma passiva? É eu não fazer o que eu não quero que me faça. Então eu não faço o mal. Eu estarei eliminando os meus defeitos. Eu não quero que me agridam, não vou agredir. Eu não quero que me desrespeitem, vou respeitar. Eu não quero que me façam o mal, vou fazer o bem. Eu não quero ser enganado, não vou enganar. Então significa eu não fazer nada negativo. Eu começar a eliminar as minhas imperfeições. E para cada imperfeição eliminada, um sofrimento a menos, segundo o céu e o inferno. A segunda parte da lei é o desenvolvimento das virtudes. É fazer aos outros aquilo que você quer que os outros vos façam. Se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Percebam que o primeiro é eliminar defeitos, agora é adquirir virtudes. Se eu quero ser ajudado, eu vou ajudar. Tudo que eu quero para mim de bem, eu quero para os outros. Eu gosto de receber carinho, vou ser carinhoso. Eu gosto de receber um sorriso dos lábios de outras pessoas, vou sorrir também. Então, a partir do momento em que eu começo o processo de eliminação das minhas imperfeições e de aquisição das minhas virtudes, eu estou eliminando o egoísmo das nossas vidas. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Tá? Então, o fruto social do egoísmo. Aquele que muito quer, ele vai ter na sua mesa o desperdício. E todas as vezes, o mundo produz o suficiente para todos. Mas quando existe o desperdício de um lado, existe a carência e a necessidade do outro. E nós estávamos falando que as redes sociais hoje divulgam e propagam muita coisa ruim, muito lixo, muita notícia falsa, muito boato, mas de vez em quando nós encontramos coisas boas também. E esta mensagem eu recebi pelo WhatsApp. Definições de um mestre, foi o título que eu dei para essa mensagem, ela não tem título, e ela é de um mestre espiritual persa do século XIII. Aqui está o nome dele, Jalal ad-Din Muhammad Hamid. Não sei se é assim que fala, depois vocês me desculpem, que não é meu idioma, eu mal falo português, não é? E eu achei muito interessante, porque ela tem tudo a ver com o egoísmo e com aquilo que nós temos que fazer para a nossa evolução e eliminarmos essa chaga da humanidade. Ele começa perguntando o que é veneno. O que é veneno para vocês? Pode falar. Só um de cada vez, por favor. O que é veneno? Não estou escutando. É algo que faz mal para o meu corpo, que vai me matar, que vai me provocar. É isso? Mais alguma definição? Cicuta, é o veneno, sim. É algo físico, né? Então, eu fui buscar, além das mensagens sábias do mestre, eu fui buscar no nosso dicionário
o que significa veneno. E olha que interessante, nós não estamos falando de uma sabedoria popular lá da antiguidade, não estamos falando de religião ou de doutrina, nós vamos falando do que está no dicionário. Você pode pegar o Michaelis, o Caldas Aulete, qualquer dicionário, você vai verificar. Primeiro, ele nos fala que é a substância tóxica, a cicuta ou outra qualquer, natural ou preparada, capaz de alterar ou destruir as funções vitais de um organismo. Então, veneno é aquilo que corrói corrompe o seu organismo. Ou ele te mata, ou ele te provoca algum dano, alguma lesão no seu organismo. Esta é a definição principal. Mas nós temos outras definições, no sentido figurado, que diz: tudo aquilo que corrompe ou provoca prejuízo moral. Quem aqui já tomou veneno? Levanta a mão. Ninguém, né? Hã? Estava tomando uma droga, né? Estava tomando uma droga, né? Mas então nós vamos ver aqui que talvez vocês mudem de opinião e a estatística mude ao final, sabendo o que o Aurélio fala. Tudo aquilo que corrompe ou provoca prejuízo moral é um veneno. O veneno não é a estricnina, a cicuta que eu vou tomar apenas. Mas tudo aquilo que eu incorporo em mim, que corrompe alguma coisa ou alguém, e que provoca prejuízo moral em outra. Aqui ninguém fala mal de ninguém, né? Nada. Ninguém critica, não. É um veneno. Quando eu estou comentando sobre a vida alheia. Porque o Evangelho nos fala sobre a indulgência. Não ver o defeito do outro. Se ver, não comentar. E se alguém comentar, você desculpa. Mensagem de irmão José. Então nós, infelizmente, ainda temos o mau vício de criticar, de caluniar, de comentar. Tem uma passagem de Jesus que eu acho que nós somos perfeitos nisso, né? Quando Jesus fala assim, não julgueis. Eu acho que nós espíritos aprendemos bem. Não julgueis, a gente não julga, a gente a condena direto. A gente pula essa parte. Então, quando é para não julgar, é porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E se eu não tenho ainda o discernimento do mal que eu faço para me julgar, eu tenho a consciência do que é certo, para condenar o próximo. Mas quando chegar o julgamento final, lá no outro lado, que nenhum juiz vai vir até mim, mas a minha consciência vai usar do mesmo rigor que eu usei para julgar o outro, para também me julgar. Indivíduo de má índole, que deturpa as intenções alheias ou causa dano ao outrem. Será que nós nunca fizemos isso? Não que nós sejamos de má índole, mas será que nós nunca deturpamos aquilo que se fala, aquilo que eu vejo, aquele comentário que eu faço sem conhecer a realidade do que está acontecendo? E será que eu também nunca provoquei dano a outro? Sabe aquele carro que eu tenho, que o mecânico falou assim, está fundindo o motor. Aí você coloca lá um bardal B12, faz uma garibada e vou vender antes que esse carro dê problema na minha mão. Gente, eu não estou lesando apenas a pessoa que eu estou vendendo e repassando, eu estou lesando a lei. E é a ela que eu devo prestar contas depois. Interpretação maldosa ou deturpada de alguma coisa. Aliás, essa semana eu recebi uma figurinha no WhatsApp, dizendo assim, um médico falando, olha, se você já consultou o Dr. Google sobre o problema de saúde que você tem, e você quer uma segunda opinião, por favor, consulte o Dr. Yahoo. Porque nós, com a internet, achamos que somos especialistas em tudo. Então, nós vamos lá, pegamos uma opinião, um palpite, e já tiramos as nossas conclusões antecipadas. E aí nós deturpamos muitas das coisas que os outros fazem, que os outros dizem. Eu vejo pessoas criticando
religiões, sistemas políticos, sem conhecer a fundo. Eu não posso emitir nenhum julgamento, nenhuma crítica a respeito, por exemplo, do islamismo, se eu não conhecer a fundo aquela doutrina e saber as razões que eles têm, sobre o catolicismo, sobre o budismo, sobre o espiritismo. E geralmente nós criticamos por criticar apenas. Ato ou comportamento cruel. Qualquer maldade que nós façamos é um veneno que nós estamos jogando para a sociedade. E por fim, encanto que atrai ou seduz. É um veneno. É aquilo que me atrai, que me seduz fisicamente e que me faz desviar dos meus comprometimentos espirituais. Daquilo que Paulo nos fala, o mal, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, este sim eu faço. Nós vamos comentar isso no final. Mas o que o mestre nos fala, o que é veneno? Ele fala, qualquer coisa além daquilo que nós precisamos é veneno. Não é? Ela está em simples coisas. O dinheiro que eu tenho acima das minhas necessidades é um veneno. Não que eu tenha que ser perdulário e jogar tudo fora, não é isso. Mas tem pessoas que só querem juntar. Alguém aqui já foi no rodízio, no restaurante comer? E a gente chega lá e fala assim, hoje eu vou dar prejuízo para esse cara, eu vou comer tudo que eu der conta. Comum, não é? Vocês já prestaram atenção na diferença nossa, quando nós vamos num restaurante por quilo, o nosso prato só põe um pouquinho. E quando nós vamos ou num rodízio ou num self-service livre, o nosso prato ele tem 4 vezes mais. Por que nós sobrevivemos com o pouco e naquele momento nós temos que comer muito? Porque está lá disponível, não tem que pagar nada. E eu não vou ficar dando lucro para outra pessoa. E aí você come, até não aguentar mais, vai para casa igual uma jiboia e fica hibernando depois, passando mal, tomando sal de fruta e outras coisas. É o excesso. O bom senso, o meio termo, é útil para nós. Todo excesso ou carência, ele é prejudicial. Então ele nos diz, pode ser o poder, a preguiça, a comida, a ambição, o medo, a raiva, qualquer coisa que está em excesso, além do que nós necessitamos, o poder ele pode nos tornar tiranos. Quais são as provas mais difíceis? Segundo os Espíritos nos revelam, beleza, riqueza e poder. Tudo aquilo que nós queremos, não é? A preguiça. Quantos de nós, se analisarmos as nossas vidas e vamos perceber quantas horas eu passo me dedicando ao próximo e a Deus, e quantas horas eu passo em frente à televisão? É simples a conta, tá? É muito simples, é só você analisar. Quanto tempo você gasta em futilidades, porque o Livro dos Espíritos nos traz que o limite do trabalho é o limite das nossas forças. E a nossa encarnação é preciosa e rara. E que nós temos que aproveitar cada minuto, cada segundo que estamos aqui. E aqui nós não viemos para assistir televisão. Vamos assistir aquilo que é útil. Mas quantos livros nós já lemos esse ano? Nós ficamos em casa, tem pessoas que têm insônia, não dormem, e a melhor coisa para a insônia, sabe qual que é? A leitura. Leitura sadia, leitura que esclarece, que edifica e que consola. Porque aqueles espíritos que não querem que você durma, também não vão querer que você lê. Então ele fala assim, é melhor ela dormir do que ler, porque ela vai se esclarecer. Quantos livros nós já lemos aqui? O brasileiro é um dos povos que menos lê no mundo. Quantos filmes úteis nós temos e quantos filmes chulos nós assistimos. Eu vejo que tem gente que assiste luta na TV. Eu não consigo entender o raciocínio, nós queremos paz.
mas eu torço para um quebrar a cara do outro, para nocautear. Eu vejo um ato de selvageria dentro da minha casa. É uma coisa, no meu sentido, inconcebível eu trazer uma vibração tão pesada para dentro do meu lar. Mas respeitamos quem faz. Responsabilidade dele, a vibração. Depois não sabemos por que acontecem determinadas coisas. A comida, nós temos que comer para viver, não viver para comer. Nosso ego, a nossa ambição desmedida. Ambição é boa? Sim. É a paixão controlada. A ambição desmedida é o cavalo descontrolado. O medo, a raiva ou outra coisa qualquer, tá? Vamos ver, o que é o medo? Com licença, meninos. Opa! O que é o medo? A não aceitação da incerteza. Tá? O medo, ele nada mais é do que a forma de exercermos o nosso comodismo, a nossa zona de conforto, de não querermos nos aventurar. E quando nós falamos em aventura, não é você escalar o Monte Everest, não é você se jogar de um bungee jump, é você investir em você, saindo da sua rotina e fazendo coisas boas. Vai ter um trabalho novo na casa. O otimista já vem, vamos precisar de pessoas, isso e aquilo. O pessimista já vem, isso não vai dar certo. É você mudar o caminho que você percorre. É você frequentar lugares diferentes. Mas a aventura não são coisas fúteis, neste caso. Quantas pessoas têm medo de falar em público? É a maioria, mais do que medo da morte. Medo da morte está só em terceiro lugar, se eu não me engano. O medo de falar em público. Por quê? Porque não se aventura, porque não começa, porque não se expõe. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto para, não sozinhos, mas numa equipe, começarmos a mudar aquilo que nós fazemos. O que é inveja? A inveja é um sentimento terrível. A inveja, diferentemente da ambição, não é eu querer ter. Eu não quero que o outro tenha. A inveja é você não estar feliz e satisfeito com o progresso e o sucesso do outro. A inveja, por exemplo, o meu vizinho comprou um carro novo. Se eu tenho ambição, eu corro lá e falo assim, ô meu amigo, como é que você conseguiu esse carro? Dá a receita aí para mim, nós ganhamos igual, nós trabalhamos semelhante aí na mesma empresa, no mesmo cargo. Como é que você conseguiu comprar? Ele falou, olha, vou te contar o segredo, minha mulher está vendendo Jequiti. Então ele já pega, o ambicioso, ele já chega com o catálogo da Jequiti e fala para a esposa, bem, toma. Vai vender que nós vamos comprar um carro. E a inveja é eu já desejar que ele morra naquele carro, eu riscar o carro dele de noite. Ele pintou a casa de amarelo. O ambicioso vai tentar fazer igual. O invejoso vai lá e picha durante a noite. E nós dificilmente nos alegramos com o sucesso dos outros. De repente, chega aquele amigo seu e fala, meu filho passou na faculdade e vai fazer Unip. Como nós não queremos ficar por baixo, fala assim, o meu vai fazer USP. Você já joga ele lá para baixo. Tá? Então, nós temos que ficar felizes com o progresso realizado pelas demais pessoas. Com aquilo que eles conquistam. E temos que lutar também para sermos iguais, ou até melhores. O que é a raiva? A raiva, ela é orgânica. A raiva ainda nos aproxima do animal.
a manutenção da raiva, sim, ela é negativa. E quando nós estamos com raiva, com ódio, que é o próximo assunto, nós ficamos intolerantes. Ter raiva é natural. Alguém pisou no meu pé, eu dou uma cotovelada, mas depois eu peço desculpas. Eu vou seguir a minha vida. O grande problema nosso é você ficar sentindo aquilo novamente, é o ressentimento que vai te provocar uma úlcera, uma gastrite. Vocês sabem qual que é a maior causa de câncer que nós temos? Não é o cigarro, não é a bebida, é a mágoa, é o ressentimento. São os sentimentos negativos que nós temos dentro de nós. Porque a doença não está relacionada somente com os nossos abusos físicos, mas principalmente com os morais. Por isso que Jesus falava, vá e não peques mais, para que não te aconteça algo de pior, colocando a causa da doença no comportamento moral das pessoas. Então a raiva, sinta, mas exerça o perdão. Porque se eu reagir quando eu estou com raiva, eu não estou agindo como um ser humano. O ser humano é o ser da criação que foi feito para raciocinar, para agir com inteligência, com lógica. E quando alguém me ofende, e eu revido, eu retruco, eu não estou agindo com lógica. Por quê? Porque a reação é típica do animal, é um instinto. Pise no rabo de um animal, de um cachorro, ele vai te morder. De um gato, ele vai te arranhar. Chegue perto de uma cobra, ele vai te atacar. A reação é típica do instinto que nós ainda temos. E os espíritos nos dizem que o instinto nunca desaparecerá, mas ele será anulado pela inteligência. Na medida em que nós começarmos a usar os atos de inteligência, nós vamos anulando o nosso instinto que nos faz reagir. E nós inverteremos o ciclo da vida. Ao invés de reagir, para depois pensar e sentir, primeiro nós sentimos, depois pensamos e depois agimos. Então, aí nós temos o ódio. O que é o ódio? O ódio é o responsável pelas guerras, por esses atentados, pelos movimentos de intolerância que nós temos. O ódio é a falta do respeito. Stephen Kennedy fez um artigo na revista Veja, se eu não me engano, em 2002, 2000, por aí, em que ele fala que talvez o Evangelho de João tivesse que ser mudado. Ou, melhor, não mudado, ter uma interpretação diferente. Ao invés de amai-vos uns aos outros, que ele colocasse respeitai-vos uns aos outros, porque nós ainda não temos maturidade para amar. E ninguém dá saltos, ninguém pula etapas. O que nós temos é que respeitar. O negro não pede do branco o amor, pede o respeito. E vice-versa. A mulher não pede o amor do homem, pede o respeito. Se os americanos respeitassem os muçulmanos e vice-versa, se vocês pegarem o próprio Antigo Testamento, os 10 mandamentos, ele é um repositório de respeito. O que é não roubar? Respeitar o bem do próximo. Não matar, respeitar a vida do outro. Não cometerás adultério, respeitar a sua esposa e a outra pessoa, se respeitando. Não cobiçar a mulher, as coisas do seu próximo, respeito, puro respeito. E a partir do momento que nós tivermos respeito, nós passaremos para outro estágio, que é o amor, o amar. Então, hoje seria interessante que nós respeitássemos. Hoje nós temos intolerância até de camisa, vocês sabem disso? Que tem intolerância de camisa? Você sabe quando uma verdinha encontra com uma preta e branca? Ou encontra com uma listradinha? E que sai morte? E aí você vai perguntar para ele, aquela pessoa te fez alguma coisa? Não. Você conhecia? Não. Alguém mandou? Não. E por que você matou? Porque ele estava com a outra camisa do outro time. Então, o ódio nós eliminaremos através do respeito
que nós tivermos com nossos semelhantes. E aí, ele pergunta, ele faz uma série de questionamentos, o que é maturidade espiritual. Quando é que nós sabemos que estamos maduros espiritualmente? Primeiro, são vários itens. Quando nós não tentamos ficar mudando os outros e nos concentramos em mudar a nós mesmos. Porque nós temos a receita para o outro, mas não temos a solução para os nossos problemas. Por que é tão fácil dar conselhos para os outros? Porque é muito fácil dar remédio amargo para os outros beberem. Porque quando chega conosco, a coisa é diferente. E aí eu estudando sobre o assunto, eu vi sobre a lei de Procrusto, ou Procusto. Era um ser mitológico, que ele tinha uma cama na casa dele. Ele convidava as pessoas para ir na casa dele. E ele deitava a pessoa na cama. Se a pessoa fosse maior que a cama, ele cortava um pedaço para caber na cama. E se a pessoa fosse mais curta que a cama, ele esticava até ficar do tamanho da cama. Ou seja, tinha que atender a medida dele. E as pessoas sempre morriam, porque dificilmente alguém se enquadrava no tamanho que ele colocava. Então nós queremos que o outro tenha a nossa religião, que o outro torça para o nosso time. E se nós conseguirmos mudar a nós mesmos, nós estaremos com o nosso progresso realizado. Segundo, aceitar as pessoas como elas são, não como elas estão. São duas coisas diferentes. O ser, como eu falei, nós não discordamos de pessoas, discordamos de atitudes, de comportamentos, de posicionamentos. Se eu não aceito a homossexualidade, eu respeito o homossexual, que é um ser humano. Se eu tenho problema com a identidade de gênero, eu aceito as pessoas. Porque todos nós estamos aqui como criaturas de Deus. E se aquela pessoa optou por aquele caminho, a responsabilidade daquele ato é apenas dela, de mais ninguém. E vamos lembrar que Jesus, ele nos disse: eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os doentes. Eu vim para estas pessoas que necessitam de se corrigirem. É muito fácil ter um filho bom, saudável, que não toma droga, que vai bem na escola e que se dá bem em tudo. Mas o desafio é você ter um filho que vai te exigir muito mais do que a educação que nós damos. Que vai exigir a sua presença constante, que vai exigir a sua tolerância, porque todos nós estamos aqui, no local certo, com as pessoas certas e com os recursos necessários para encaminharmos a nossa encarnação. É quando você entende que estão todos certos em sua própria perspectiva. Então nós vamos perceber que as pessoas têm opiniões diferentes. Por quê? Porque enxergam as coisas por um ângulo diferente do que nós vemos. Alguém aí está vendo uma tela projetando uma imagem? Aqui? Alguém está vendo o que está escrito? Eu estou. Eu estou de um ângulo que me permite ter uma noção diferente do que está aqui, do que vocês estão tendo. E a compreensão é você saber as razões e os motivos pelas quais as pessoas agem daquela forma. É quando você para de ter expectativas. Então, vocês conhecem as bem-aventuranças de Jesus? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os com fome e sede de justiça. E nós entendemos que, eu escutei isso e achei muito importante, que talvez nós pudéssemos inserir mais uma bem-aventurança no Evangelho, muito aplicável nos dias de hoje. Bem-aventurados aqueles que não criam expectativas, porque não serão decepcionados. Porque nós nos decepcionamos com uma facilidade, nos frustramos, nos desgostamos. E quem é o culpado pelas nossas frustrações, decepções? Só nós. Porque nós criamos a expectativa, a pessoa não prometeu. Eu tenho que ter frustração quando eu não faço aquilo que eu devo. Mas se o outro não faz, é problema dele.
Quando nós criamos uma expectativa e o resultado não acontece, nós baixamos. Raul Teixeira conta o caso, que serve tanto como autoestima, de uma jovem que estava lá no movimento espírita de Niterói, na mocidade, e chegou para um companheiro e falou assim: nós temos chance de namorar? Ele fala assim: de jeito nenhum. Se fosse como a maioria das pessoas, já ia se sentir um lixo, um traste, rejeitada, já ia para casa chorando. Não é assim que nós nos sentimos? Porque você esperava uma atitude do outro, em virtude de uma expectativa que você criou. E ela simplesmente vira para ele e fala assim: você não sabe o que você está perdendo. E segue a sua vida. Eu não tenho responsabilidade sobre o outro. E eles acabaram se casando depois. E no dia do casamento ela fala para ele: não te falei que você não sabia o que estava perdendo? Então, quando eu crio uma expectativa, eu vou numa palestra de um orador top, e eu sei que ela vai ser maravilhosa, e eu crio uma expectativa alta, e ela é normal, eu me decepcionei. Alguém que foi sem nenhuma expectativa, achou ela excelente. A gente acha, tira as nossas conclusões. Se nós perguntarmos aqui, ao final, cada um vai ter uma opinião sobre a nossa palestra que nós estamos fazendo hoje. Então, a satisfação que eu tenho é igual ao resultado obtido menos as expectativas. Quer dizer, se eu tiver pouca expectativa, a minha satisfação vai ser grande. Se eu tiver alta expectativa, por melhor que seja o resultado, vai ser pequeno. Então, não criemos expectativas. É quando você procura, faz tudo por sua própria paz. Quem aqui quer a paz? Acho que todo mundo, né? Mas a paz não é alguma coisa que nós queremos. A paz é uma coisa que nós exercemos. Porque a paz não é de fora, a paz é de dentro. A paz é interior. Eu posso estar dentro de um conflito, perto de uma briga, em paz. E eu posso estar aqui, em guerra interna. Antigamente as casas espíritas tinham um cartaz assim, e algumas ainda têm: o silêncio é uma prece. Vocês concordam? Não. Eu posso estar em silêncio, mas com um turbilhão, com uma tormenta interna, pensando em coisas que não deveria. A paz não vem de fora. Então, não peça a paz. Exerça a sua paz, porque você estará colaborando para a paz do mundo. É quando você para de provar o quão inteligente você é. Nós queremos sempre mostrar que nós somos mais que os outros. Tá? É quando você não busca a aprovação dos outros. Isso é uma coisa muito séria, né? Se eu convidar aqui todos para virem fazer a prece de encerramento, quantos aceitarão? Você sabe por quê que nós não aceitamos? Hã? Por que nós não aceitamos? Pela nossa vaidade. Porque nós não entendemos que a prece é uma comunicação entre a pessoa que realiza e Deus. Jesus nos fala: quando fordes orar, entra no teu quarto. Quem é meu quarto? É meu interior. Fecha a porta. Me isolo do mundo lá fora e eu vou conversar com Deus. A prece não são palavras bonitas, a prece não é o tamanho, a prece é o sentimento que você coloca. Existem preces que chegam ao infinito e tem preces que não passam desse forro aqui. Quando os dois foram ao templo orar, que um se exaltava e dizia: Jesus, Senhor, eu não sou como este publicano, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu jejuo. Ele estava se exaltando. E aquele outro do lado, cobrador de impostos, sequer ousava levantar a sua fronte ao alto. E dizia: Pai, perdoe-me porque sou um pecador. Este saiu justificado. Então a prece é você falar: obrigado pelo dia de hoje, Pai. Com sinceridade, é uma prece belíssima.
Senhor, permita que retornemos aos nossos lares com segurança e com paz. É uma prece. Mas quando eu estou aqui fazendo a prece, eu não estou preocupado em falar com Deus, eu estou preocupado com o que as pessoas vão achar. Será que eles vão gostar? Tem gente até que faz uma decoração em casa para fazer a prece. É uma prece que não saiu apenas, só saiu dos lábios. Eu estou preocupado se o outro vai achar que a minha prece foi boa ou se foi negativa. Eu quero a aprovação dos outros. E aí eu me complico, né? Aqui é quando você para de se comparar. As nossas decepções conosco mesmos são feitas através das nossas comparações. Quem é que está feliz aqui? Este pequeno ou este grande? Quem? Pequeno ou grande? Pequeno, então. O pequeno está falando assim, nossa, se eu fosse grandão desse jeito, eu ia enfrentar muita coisa. E o grandão está falando, nossa, se eu tivesse um espaço desse. A comparação nossa é muito prejudicial. Porque nós achamos que quem está acima, então se eu comparo alguém que tem muito dinheiro, é um perdulário, é isso e aquilo. Quem tem pouco é um pé rapado. E a minha comparação é sempre em relação ao que o outro é. Então se eu for comparar com uma pessoa inferior, eu vou me sentir de uma determinada forma. Se eu for comparar com uma pessoa em situação superior, eu vou me sentir rebaixado. Então, a comparação, ela sempre tem que ter um termo. E geralmente a gente vai usar apenas aquilo que nos falta. Ah, se eu tivesse os olhos verdes, se eu fosse 10 centímetros mais alto. Lembra-se daquela menina chamada Bruna Felisberto, que foi Miss Rio Grande do Sul? E que o seu empresário falou, se você der um pequeno retoque no nariz, você pode ser Miss Brasil e Miss Universo. E aí vem a vaidade. E ela fez a cirurgia. E a cirurgia deu errado, e o nariz dela ficou para cima. Quase chovia dentro. E ela fez várias cirurgias reparadoras. Estou falando isso porque ela foi na televisão. Ela tem processos contra os médicos. Ela foi em vários programas televisivos. É a busca de uma perfeição que não existe, de uma comparação. Imagine uma moça ser eleita Miss Rio Grande do Sul, o quão bela ela tem que ser. Mas a gente quer mais. Porque os outros servem de parâmetro para nós. É a diferença entre o precisar e querer. E aqui eu vou usar uma colocação do pastor Cláudio Duarte, que ele falou que foi na casa de um amigo, e o amigo falou, pastor, o senhor gosta de Coca-Cola? Ele falou, gosto. O senhor quer? Quero. Então toma. Não. Mas o senhor não gosta? Gosto. O senhor não quer? Quero. Toma. Não. Não estou entendendo. O senhor gosta, o senhor quer, o senhor não pega. Eu falei, meu amigo, eu amo Coca-Cola. Esse negócio aí vicia. Esse negócio tem uma química aí que nos deixa louco para ficar tomando. Se eu pudesse, eu tomava Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o dia inteiro. Se eu gosto, é claro que eu quero, mas eu não posso porque me faz mal. Porque eu estou com uma gastrite, pode virar úlcera. Porque o sódio presente vai me prejudicar. Então nós temos que saber uma diferença entre o que nós queremos, o que nós gostamos e o que nós devemos fazer. Porque geralmente o que nós gostamos, o que nós queremos, são aquelas coisas que nos dão prazer à carne, que ativam o nosso sensorial, físico. Mas o que nós devemos fazer são aquelas coisas que vão nos dar os tesouros que as traças não roem, que a ferrugem não corrói, que os ladrões não roubam, que são os valores imperecíveis da nossa alma, que nós vamos seguir. Então temos que ter muito cuidado, porque tudo na vida, toda na escolha nossa tem benefícios e prejuízos, tem lucros e prejuízos, tem alegrias e dores. Eu quero comer à vontade, vou satisfazer meu paladar, mas em compensação, a minha saúde vai para o beleléu. Eu chego numa festa, tem docinho, eu como tudo que eu dou conta, depois 6 meses de academia, e eu não posso comer, o meu açúcar vai nas alturas.
Filho é bom? Filho é bom, mas dura muito, segundo Mário Prata. Filho é uma alegria, mas quantas dores eles nos trazem. Aquela noite insone que você não sabe o que ele tem, depois ele para pagar uma escola, depois você não sabe se ele vai ter boas companhias, se vai ter emprego, se vai mexer com drogas. Tudo na nossa vida, um carro novo é uma maravilha, mas na hora de pagar o IPVA, na hora de fazer o seguro, na hora que alguém rouba, tudo na nossa vida tem lado positivo, todas as nossas escolhas. Então nós temos que buscar aquelas que nos tragam mais lucros espiritualmente, como Paulo nos disse, que eu citei no começo. As coisas, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Paulo está colocando uma diferença fundamental entre, 5 minutos eu acabo, viu gente? Entre o espírito e a alma. O espírito fora do corpo, desencarnado, e a alma. Quando nós estamos lá, nós pedimos as coisas mais difíceis, as provas mais rudes. E Deus fala assim, meu filho, você não vai. Não, eu quero tudo isso para progredir. A gente escolhe as provas difíceis. E chega aqui, as facilidades do mundo me fazem pensar diferente. Então, o bem que o meu espírito quer que eu faça para que eu progrida, para que eu melhore, eu, como encarnado, não faço, porque isso vai me significar renúncia de alguns prazeres. Mas o mal que eu não quero, espírito, porque vai me comprometer, vai me atrasar, eu faço porque é gostoso, me dá prazer. É tão bom falar da vida dos outros, falar mal, né? Claro. A gente não acha. A gente não gosta das coisas mal feitas. Ainda gostamos. Então nós temos que saber escolher as coisas que vão nos trazer benefícios espirituais e não apenas materiais. E finalmente, maturidade espiritual é eu deixar de anexar felicidade em coisas materiais. Acho que quando eu crescer é um pouco isso, ir dizendo adeus para as coisas. E desapego é a nossa capacidade de deixar de lado o que nos é valioso. A diferença entre apego e amor. Amor, eu gosto independente de estar comigo ou não. Apego eu quero sempre comigo. E para terminar, uma frase que é fantástica, que deveria ser aplicada no nosso dia, que eu quero que vocês levem e leiam todos os dias de manhã. A gente precisa aprender a se doar mais e se doer menos. Muito obrigado. Que a paz e o amor de Jesus continue a nos envolver, agora e sempre. Que assim seja. Muito boa a palestra. Agradecemos imensamente ao Eduardo por estar conosco, compartilhar o estudo, reflexões, que possamos fazer com que essas reflexões possam estar em nossos corações no dia a dia, o mal que nos faz, o egoísmo, possa sair de nós, né, nesse trabalho dia a dia. E que Eduardo também possa estar levando no seu retorno para sua casa, o amor, o carinho de todos nós. Um abraço imenso ao pessoal de Barretos, que possa ter um bom retorno. Já convidando a todos, para domingo que vem, já estamos também envolvendo com o plano espiritual, imenso amor e carinho, o Coro Frater vai fazer o tema Cantada de Natal. O Coro Frater é um grupo focal formado por integrantes de várias casas aqui de Matão, e também não espíritas, regido pelo maestro compositor Danilo Gomes. Já tem 4 anos de apresentação regulares em várias casas, cidades do estado. E recentemente, em 2015, participou do Festival de Música Espírita de São Bernardo do Campo. Vamos envolvendo eles, já para que possamos também estar receptíveis às reflexões, às mensagens, nesse clima de Natal, pensando em Jesus, o maior aniversariante. Assim, depois da nossa prece, vamos fazer os sorteios de alguns livros, mensagens, que possamos também agora, já nesse momento, deixar nossos corações um pouco mais abertos, iluminados, amparados, aqueles que estão em tratamentos, que possam também se sintonizar com o plano espiritual, deixar nossos corações
conforme foi falado, direcionado a Deus, diretamente, para que possamos receber essas mensagens em nossos corações. Vamos envolver nosso irmão Maurício para a prece final. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Iluminem nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranquem o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiões, reforcem nossa fé, mandem espíritos protetores. Nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós.